Bom, além da história, a gente tem como outras áreas também a psicologia, que, bom, a gente provavelmente tem cadeira de psicologia, né? Psicologia, todos, tanto no bacharelado quanto na licenciatura tem psicologia. Então, a gente sabe o quanto é fundamental para quem está trabalhando com pessoas a gente compreender tanto os aspectos de desenvolvimento dos níveis de aprendizagem, desde dos aspectos motivacionais, o quanto a gente lança a mão disso na nossa profissão e nos nossos estudos também, principalmente quem estuda aqui na ESEF, no caso, o pessoal da aprendizagem motora, que lança bastante mão, né, dos conhecimentos da psicologia no desenvolvimento das suas pesquisas. Mas acho que na UFMG, principalmente, que tem uma linha, né, específica de psicologia do esporte, que tem vários pesquisadores assim bem renomados que pesquisam sobre aspectos tanto da motivação quanto como essa questão do psicológico influencia na performance, no desempenho dos atletas, assim por diante. Bom, psicologia e educação também estão extremamente entrelaçados, interligados, né? Educação aqui, quando a gente fala de educação, a gente tem que pegar lá não tem como ficar separado como eu coloquei aqui, mas a gente recorre lá às ciências políticas, porque a gente tem que saber as políticas voltadas para a educação e para a educação física, a gente tem que conhecer isso para poder lidar com isso. O contexto, né, social, então lá os aspectos, conhecimentos da sociologia para a gente desenvolver a nossa atividade. Psicologia também é fundamental nessa questão do planejamento e desenvolvimento das atividades que a gente vai desenvolver e com que ênfase, em que faixa etária a gente vai trabalhar isso, né? Então, a educação, e assim até engraçado, né? Que na educação física, claro, eu apontei essas outras áreas de conhecimento das ciências humanas que estão bastante relacionadas à educação física, mas geralmente a gente vai ouvir nos cursos, o fulano, mais pro final do curso a gente meio que se define, né? Eu sou mais da saúde, eu sou mais da educação, né? Eu sou mais da escola, né? Então a gente meio que se diz assim, não, sou de tal área, ou eu sou de tal, eu sou da outra. Agora com a cisão dos cursos, isso ficou um pouco mais, tipo, o pessoal do bacharelado dificilmente não vai dizer assim, eu sou da escola, vai dizer eu sou da área da saúde, mas na escola ainda tem, né, na escola não digo, mas a licenciatura tem bastante gente também que ainda e que desenvolve seus estudos na área da saúde, o que é bastante salutar, né? Então, e a última área de conhecimento que a gente coloca, assim, que também tem essa relação muito próxima com as pesquisas que a gente desenvolve, é a filosofia, né? E por que a filosofia é importante? Para que serve a filosofia na educação física? A filosofia é a que vai dizer, digamos, o teor daquilo que eu vou desenvolver, o teor, que vertente eu quero, por exemplo, na escola mesmo, né? Eu vou desenvolver uma prática mais voltada para uma perspectiva cooperativista, progressista, como a gente chamaria, ou eu quero que os alunos, a filosofia vai ser mais uma perspectiva da competição, e aí já chamaria lá de liberal, né, usando os termos da filosofia mesmo. Então, essas áreas todas, eu fui colocando assim exemplos muito simples e muito sucintos do que elas são, de como a gente produz conhecimento, de como a gente relaciona a educação física com elas, né? Porque, deixa eu pensar aqui. Aí, vocês vão olhar e dizer assim, Gabi, mas produção de conhecimento, pesquisa, né? Você tá falando de, se eu quero saber tal coisa, eu tenho que... Mas se eu não quero pesquisar mais, eu quero me formar e eu quero simplesmente trabalhar, isso vai me servir para alguma coisa? Ou tipo, eu sou bacharel, porque geralmente a gente associa ciências humanas ao pessoal da escola, né?
Geralmente. Assim, associar o pessoal da escola ao pessoal das humanas, né? Pois é. E aí, então, o pessoal vai chorar e vai dizer, então isso não me serve pra nada, pra que eu quero isso? Né? Será que eu tenho condições, será que a minha formação me permite desenvolver pesquisas nessa linha? Com certeza. Hoje, você sabe, tanto quanto eu, que tem surgido bastante concursos para professor de educação física bacharel nas prefeituras, por exemplo, que é para trabalhar com gestão. E aí chega um cara lá que não sabe nada de política, por exemplo, né? E aí, então, acaba geralmente desenvolvendo uma prática, ou, por exemplo, acaba sempre seguindo o que já estava posto. Né? Por exemplo, sempre desenvolve ou é campeonatos, fazem as atividades geralmente são esporádicas e são voltadas geralmente para um determinado público. Então é o campeonato de futebol, o citadino de futebol, que pega lá as categorias, digamos, de mirim até o veterano, mas geralmente é masculino. Ou então daí tem uma chave que é para feminino, né? Que daí tem 3 ou 4 times. Ou então sempre são práticas assim que o administrador mais, geralmente as que eles mais se identificam, aqueles mais têm conhecimento, é que ele acaba desenvolvendo, né? E por falta de lançar mão, por exemplo, de estudos voltados à sociologia, que vai discutir quais são as práticas corporais que estão mais presentes, digamos, numa determinada comunidade, um determinado contexto social, para de repente propor alguma coisa política naquela direção, ou então lançar não mesmo de conhecimento sobre financiamento, de onde vem o dinheiro, onde eu posso pedir, que tipo de projeto eu posso solicitar para o meu município. Não, geralmente por falta de conhecimento, e aí tem várias pesquisas demonstrando, e o grupo que eu e o Christian fizemos parte lá em Santa Maria, por exemplo, o GPELV estuda muito isso. A gente fez um diagnóstico das manifestações de esporte e lazer na região central do estado, e a gente conversou com os gestores, e a maioria deles colocava justamente isso, né? Que por falta de conhecimento, acabava sempre propondo os mesmos tipos de atividade. E aí acabam sendo excluídos sempre as mulheres, os idosos, os deficientes. Dificilmente tem uma atividade contínua proposta pelo município para usufruir, né? Então, vamos ver o que mais. Quem estuda o corpo, né? Quem discute a percepção corporal, isso tudo a gente precisa de alguns conhecimentos lá da antropologia para estar discutindo, estar pautando com mais consistência essas discussões. Prof, que horas são aí? Que não está faltando? Aqui você tem tempo, à vontade, são meio-dia e 29. Ah, tá. Pois é. Então, eu tentei colocar assim de uma forma muito geral, gente, muito, acho que até simplória. De repente, se algum professor das ciências humanas chega aqui e vai me dar, de repente pode me dar um chacoalhão, né, da forma como foi colocada. Mas eu queria só mostrar para vocês o quanto essa área também é importante para tanto o pessoal da escola, como geralmente ela acaba sendo vinculada, quanto também para o pessoal do bacharelado, que embora não vá se envolver com escola, vai se envolver com gente, vai se envolver com contexto social, vai se envolver de repente com vila, né, e com política, por mais que diga eu não gosto de política, mas possivelmente vai estar desempenhando uma atividade como gestor, e esses conhecimentos são fundamentais para que se desenvolva uma atividade bem fundamentada, né? Eu espero, não sei se vocês têm algumas perguntas, de repente, né, professor Fabrício, vocês têm tempo para pergunta? Tem, claro, se alguém tiver algum tipo de questionamento. Eu estava dizendo para ele, pro Christian, como é difícil delimitar o que vai falar em relação a ciências humanas e educação física. Eu podia começar lá por outra historinha, falando da desvalorização, que geralmente é o que o pessoal coloca, né, da dificuldade de desenvolver estudo nessa área, mas eu acho que não era essa a ideia. Então era para mostrar bem sucinto assim, o que a gente pode fazer nas diferentes áreas da educação física.